Boa noite, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos e minhas irmãs, seguidores da página Pregações Espíritas no Facebook e também os que acompanham o canal Pregações Espíritas no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos a mais esta pregação de sábado às 20 horas, hoje, dia 16 de outubro de 2021. Como leitura preparatória para a nossa prece, nós vamos ler do Evangelho de João, capítulo 13, versículos 13 a 15. É um trecho do episódio do lava-pés, em que Jesus, na última ceia, lava os pés dos discípulos e após isso, após ele lavar os pés dos discípulos, ele fala o seguinte: vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, pois eu sou. Portanto, se eu, sendo o Mestre e o Senhor, lavei os vossos pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Pois eu vos dei o exemplo, para que assim como eu fiz, façais vós também. Então vamos fazer a nossa oração inicial. Senhor Jesus, nosso Mestre, nosso Senhor, Deus, nosso Pai, amigos e benfeitores espirituais, espíritos familiares e simpáticos, nossos anjos guardiães, todos vós da espiritualidade que labutais, que trabalhais, que ajudais a todos nós aqui encarnados, nas nossas lutas, na nossa trajetória evolutiva, instruindo-nos, passando para nós advertências, avisos, mensagens, seja pela psicografia de médiuns, como este exemplo também, que foi o nosso amado, nosso querido Chico Xavier, seja por meio de encontros no plano espiritual, pela mediunidade onírica, seja mesmo por uma clareaudiência, por uma clarividência, enfim, todos vós que vos sacrificais, vos esforçais para que nós tenhamos êxito nas nossas encarnações, para que nós não caiamos em tentações, em erros. A todos agradecemos por esta oportunidade, por esta bênção, e por isso pedimos permissão para iniciar a reflexão da noite de hoje. Que assim seja. Meus amigos, hoje é dia 16 de outubro, como nós falamos há pouco, e ontem, dia 15 de outubro, foi festejado, comemorado o Dia do Professor. Aqui no Brasil é tradição, é costume, o dia 15 de outubro ser dedicado ao Dia do Professor, Dia dos Professores, Dia dos Mestres. E não poderíamos deixar de aproveitar essa data para fazermos algumas reflexões com base neste que é o principal professor, o principal mestre, o mestre dos mestres, e que
aceitou, concordou e, além disso, elogiou os discípulos por terem chamado a Jesus de mestre. Nesse versículo que nós lemos como leitura preparatória, Jesus diz aos discípulos: vós me chamais mestre e bem dizeis, porque eu o sou. Então Jesus é o mestre, é o professor de todos nós. E o que ele veio ensinar? Ele veio ensinar a palavra de Deus. Ele veio ensinar o amor de Deus. Ele veio ensinar a misericórdia de Deus. Ele veio ensinar o perdão de Deus. Ele veio ensinar que Deus é um Pai. Pai compassivo, Pai justo, Pai amoroso. E disse mais, nesse mesmo episódio que nós lemos no início. Porque como eu dei o exemplo, vós deveis seguir o meu exemplo. Então, João fala exatamente as seguintes palavras. Repitamos. Pois eu vos dei o exemplo, para que, assim como eu fiz, façais vós também. E nós, espíritas, sabemos, com base no Livro dos Espíritos, questão 625, Kardec perguntou aos espíritos superiores qual é o modelo e guia, ou seja, qual o exemplo que nós temos dado por Deus para que nós sigamos, para que nós tentemos imitar. E os espíritos respondem uma das menores, se não a menor resposta que existe no Livro dos Espíritos. Vide Jesus. Então, qual é o modelo, qual é o guia mais perfeito, o melhor que Deus enviou a todos nós encarnados aqui na Terra? O modelo, o guia, o mestre é Jesus. Então, se nós quisermos avançar na nossa trajetória evolutiva, se nós quisermos ascender às culminâncias das paragens celestiais às quais nós estamos destinados, mesmo que seja por meio do alcance da perfeição relativa, porque nós nunca seremos exatamente como Jesus, e nem muito menos como Deus, porque Deus é a perfeição, é a criação, e Jesus é a representação para nós de tudo isso. Então, quero crer que nós nunca alcançaremos o nível, a perfeição de Jesus, mas devemos nos inspirar, devemos tentar, pelo menos em algumas situações de nossas vidas, se ainda não conseguimos imitá-lo, se ainda não conseguimos adotá-lo como modelo e guia em todos os momentos das nossas vidas, em todas as situações das nossas vidas, pelo menos que o façamos algumas vezes, porque, como disse, esse que também será homenageado no dia de hoje, porque hoje, dia 16 de outubro, é antevéspera da data 18 de outubro, que é a data do nascimento e da desencarnação do missionário Padre Manuel da Nóbrega, missionário do Brasil, missionário do planeta e missionário do Cristo, que numa de suas últimas encarnações, embora tenha nascido em Portugal, veio para o Brasil e foi simplesmente quem fundou, criou, estabeleceu os primeiros colégios aqui no Brasil, colégios jesuítas, com a sua missão de evangelizar, de ensinar
aos nativos, aos indígenas que aqui estavam, quando aquela expedição vinda de Portugal aportou nas terras de Santa Cruz, nas terras do Cruzeiro, esse missionário da igreja, esse missionário evangélico, esse missionário do Cristo, abandonou a sua terra natal para vir para o Brasil com a missão, com a vocação, com o empenho de ser um evangelizador, trazendo para aquelas populações, aqueles povos silvícolas, né, considerados selvagens, não civilizados, a informação, o conhecimento de Deus, o ensinamento de Jesus. Então, não apenas fundou mais de um colégio, como foi o responsável pela criação, pela fundação da cidade de São Paulo. São Paulo. E foi um grande defensor, além de ser um padre, né, como nós conhecemos, Padre Manuel da Nóbrega. Ele era, além de um missionário, um sacerdote religioso, ele era alguém extremamente humano, com uma consciência, uma postura nobre, digna, e tornou-se um grande defensor dos índios, dos indígenas aqui do Brasil, lutando contra a exploração, os maus tratos a que eram submetidos os indígenas, as violências praticadas, seja por indígenas, mulheres, seja por senhores que não tinham paciência nenhuma com aqueles povos, com aquelas pessoas. Então, Emmanuel, que nós sabemos que é o Padre Manuel da Nóbrega, foi esse missionário no início da nossa nação, do nosso país, do nosso Brasil. E por isso, por ele ter sido esse educador, esse que evangelizou e desde os primórdios preocupou-se com a educação, a transmissão de conhecimento, não por menos o professor Clóvis Tavares, fundador da Escola Jesus Cristo, em Campos dos Goytacazes, outro missionário e que também, na sua encarnação como Clóvis Tavares, escolheu a profissão de professor, do magistério, profissão de mestre, para que ele pudesse ensinar. Teve muitos convites, muitas oportunidades de ser, em tese, como a sociedade, como as pessoas do mundo viam, mais, né, ser mais do que um professor, do que um simples professor, mas ele optou, escolheu essa profissão que é uma das mais importantes, porque o que nós somos sem a colaboração de um professor? O que nós seremos, mesmo hoje com toda a tecnologia que nós temos, nada substitui um professor. Os cursos, as plataformas, as apostilas não têm o mesmo desempenho que um professor tem para ensinar. Então, o professor Clóvis Tavares, com a sua grandeza espiritual, escolheu ser, entre aspas, como alguns diziam, apenas um professor. Professor de História, professor de Direito, na Faculdade de Direito de Campos, professor de História no Liceu de Humanidades de Campos e professor também de Evangelho.
professor de doutrina espírita na Escola Jesus Cristo. Então, que maravilha, meus irmãos. Que profissão valorosa. E eu tive a bênção nessa encarnação de ser filho e sou de 2 professores. Tanto meu pai, Robinson, quanto minha mãe, Glenda, são professores. Hoje já aposentados, mas são professores. Glenda, professora de português, de língua portuguesa, e Robinson, professor de matérias específicas ligadas a máquinas, instalações, termodinâmica, sistemas hidráulicos, enfim, matérias específicas que eram lecionadas na antiga Escola Técnica Federal de Campos, hoje o conhecido IFE, Instituto Federal Fluminense. Então, apenas para aproveitar essa maravilha de obra, que é o livro Amor e Sabedoria, de Emmanuel, obra escrita pelo professor Clóvis Tavares, em que ele faz uma apresentação de Emmanuel desde as suas primeiras encarnações de que se tem notícia e que estão retratadas pelo próprio Emmanuel nos livros psicografados por Chico Xavier, como, por exemplo, no livro Há 2000 anos, o livro 50 anos depois, o livro Ave Cristo, o livro Renúncia e algumas mensagens também que não estão nesses livros, mas que foram oferecidas pela misericórdia, pela graça de Emmanuel a pessoas ligadas a ele, seja o professor Clóvis Tavares, com a sua amizade também, a sua proximidade com Chico Xavier, seja, por exemplo, com Dona Wanda Joviano e toda a família, Rômulo Joviano, Arthur Joviano, nos cultos do Evangelho que eram feitos no lar, né, os cultos domésticos que eram feitos pela família da Dona Wanda Joviano, e que tudo isso está retratado, tanto, né, uma parte mais afeta ao professor Clóvis no livro Amor e Sabedoria de Emmanuel, e a outra parte mais afeta a família de Dona Wanda Joviano, que, para os que não sabem, mas creio que a maioria dos que estão nos assistindo saibam, Dona Wanda Joviano é ninguém menos, ninguém mais que a irmã Euvídia Lúcius, irmã de Célia Lúcius, no romance 50 anos depois. Então, Dona Wanda, um espírito ligado a Célia, espírito ligado a Emmanuel, porque, como Euvídia Lúcius, filha de Euvídio Lúcius e de Alba Lucínia, irmã de Célia Lúcius, ela, Euvídia, Dona Wanda e Célia Lúcius foram alunas. Elas tiveram como professor, e aí nós começamos aqui a fazer um breve relato de algumas das encarnações de Emmanuel, nessa época em que Emmanuel estava reencarnado após a encarnação anterior, como o senador romano Públio Lentulus Cornélios, encarnação na qual teve oportunidade de estar pessoalmente com Jesus. Mas, por ser um senador romano, pagão, não acreditando no Deus único, não aceitando aquele que era conhecido como Jesus de Nazaré, como sendo o Messias, embora sua filha Flávia, que nós sabemos que é Chico Xavier, tenha pedido a ele, o seu pai, né, o então senador Públio Lentulus Cornélios, que buscasse Jesus, porque somente ele seria capaz de curá-la, a menina Flávia, uma jovenzinha de
algo em torno de 10, 11 anos de idade, padecendo por causa da lepra, como está relatado no livro há 2000 anos. Quase já desencarnando, obtém do seu pai uma proposta, uma oferta de que qualquer coisa que ela pedisse, porque ele mesmo, o seu pai, o senador Públio Lentulus, que é Emmanuel, já estava percebendo que ela estava nos seus últimos momentos. Então ele, querendo agradar a sua filha, diz: qualquer coisa que tu me pedirdes, eu o farei. E ela pede então que ele fosse a Jesus, o Nazareno, Jesus de Nazaré. E ele, como havia prometido, ele se vê na obrigação de buscar aquele em relação a quem ele tinha tanta resistência, tanta dificuldade de aceitar, e não queria, em momento algum, até aquele momento em que sua filha pede, não queria se aproximar jamais daquele andarilho, daquele que atraía multidões, que andava com pobres, com mendigos, com prostitutas, com publicanos. Mas viu-se na necessidade, por uma questão de hombridade, por uma questão paternal, de cumprir com a promessa que havia feito à sua filha, ele se vê na obrigação de buscar Jesus. E vai. Então o senador Públio Lentulus Cornélios, que era, naquela época, o mesmo Emmanuel que nós temos notícia aí, o espírito Emmanuel, ele vai e encontra-se com Jesus. Porém, procura ir à noite, meio que disfarçadamente, né, vestindo-se, não da forma costumeira como se vestia, para que ninguém percebesse que era ele mesmo, num local com pouca iluminação, um pouco afastado, mas, quando se depara diante de Jesus, cai de joelhos, não consegue verbalizar palavra nenhuma, tamanha a energia de Jesus, mas consegue estabelecer um diálogo mental com Jesus. E Jesus o adverte que não era exatamente por ele, pelo senador, que Jesus haveria de curar a sua filhinha Flávia, mas pela Flávia, pela menina, e principalmente pela esposa de Públio Lentulus, a mãe de Flávia, a romana também, Lívia, né? Lívia Lentulha. Então, Jesus adverte o senador: melhor fora, senador, que me aceitasse, né, que me reconhecesse agora, porque se não aproveitar, né, no livro está na segunda pessoa do singular, né, se não aproveitardes esta oportunidade, somente daqui a milênios. Ele faz essa advertência, Jesus faz essa advertência ao senador romano, Públio Lentulus Cornélios, que é Emmanuel. E ele, Emmanuel, naquela encarnação, como senador, não aceita. A sua filha, quando ele chega a casa, já está melhor. E ela, em pouco mais de 2 semanas, cura-se totalmente. E ele atribui aquela cura misteriosa, milagrosa, não a Jesus, mas aos ares do local onde eles estavam, à atmosfera, à natureza, e não aquele que era e que foi e que é o médico de todos nós, o médico de nossas almas, que é Jesus, aquele que cura as nossas enfermidades.
e havia curado a sua filha. Mas, nessa mesma encarnação de senador romano, que não aceitou inicialmente Jesus como sendo o Messias, o representante de Deus, o curador, o salvador de todos nós, e que havia salvo, havia curado a sua filhinha, ele, o senador, na mesma encarnação, ao perder sua esposa, que havia se convertido em cristã, e frequentava reuniões, cultos cristãos, escondida, acompanhada de sua serva fiel, Ana, que também era uma cristã, ela, a sua esposa, Lívia, mãe de Flávia, acaba morrendo num circo de martírio. Foi uma das primeiras a ser martirizada como cristã. E, inicialmente, ele, o senador, se toma de mais revolta, mais ódio ainda por aquela figura do Cristo, por Jesus, mas, ao passar dos anos, ele começa a compreender, juntamente com a sua filha Flávia, que, de fato, Jesus era e é o nosso mestre, o nosso salvador, o nosso redentor. E já no final dessa vida, cego juntamente com a sua filha, que também havia ficado cega, ele se converte, mas muito próximo já de sua desencarnação. E, na encarnação seguinte, 50 anos depois, reencarna como um escravo grego, que é o Nestório, que está retratado no livro 50 anos depois, e é dado de presente à família de Célia Lúcius, da qual era irmã Euvídia Lúcius, que é a nossa amiga Wanda Joviano, Dona Wanda Joviano, para justamente ser professor das meninas, de Célia e de Euvídia. E quem deu esse escravo diferenciado dos demais, que estava a ser vendido numa feira de escravos, mas que se destacava por causa do seu conhecimento, por causa da sua sabedoria. Olha aí o professor Clóvis, Amor e Sabedoria, de Emmanuel. Por causa do conhecimento que tinha da cultura, da história, do Império Romano. Caio Fabrício, aquele que era amigo de Euvídio Lúcius e viria a ser seu futuro genro, casado com Euvídia Lúcius. Ele se impressionou de tal forma com aquele escravo que ele comprou e quis que ele fosse o professor daquelas meninas, uma das quais, pela qual se apaixonaria e viria a se casar, que é Euvídia Lúcius, a nossa amiga Dona Wanda Joviano. Então, o professor Clóvis, ele nesse livro Amor e Sabedoria de Emmanuel, e também, por que ele diz, né, ele usa esses dois substantivos, né, amor e sabedoria, né, essa dupla, esse binômio, para caracterizar e escrever todo um livro sobre Emmanuel. Porque, de fato, esse caráter, essa personalidade amorosa, sábia, que é algo que nós sabemos que são as duas asas que nós, espíritos, na trajetória evolutiva temos que alcançar, a asa do amor e a asa da sabedoria. Sem essas duas, nós não alçaremos voo. Então, nós temos que adquirir sabedoria, que é a sublimação, é o ápice, é a perfeição do conhecimento, e o amor, que é o ápice, a sublimação da fraternidade,
da compaixão, da caridade. Então, o professor Clóvis escolhe essas duas palavras e diz, nós pediremos licença para ler o primeiro capítulo, por exemplo, desse livro, o professor Clóvis intitula de Apresentando Emmanuel. Mas no prefácio desse livro, Amor e Sabedoria, de Emmanuel, o professor Clóvis escreve o seguinte, nós leremos alguns trechos do prefácio e depois alguns trechos do capítulo 1. Estas páginas despretensiosas que pretendem comentar singelamente a obra espiritual de Emmanuel na pátria do Evangelho, olha aí, desde o nascimento do Brasil na história, são realmente louvação, quer dizer, é uma obra de louvor que o professor Clóvis escreveu. Louvação, mas aí diz ele, o professor Clóvis, mas não apenas louvação. E louvação, não louva minha. Por que não manifestar reconhecimento nascido da alma e do coração? Por que não imitar o samaritano curado da lepra que voltou para agradecer aquele episódio da cura dos 10 leprosos, que apenas um voltou para agradecer e este que voltou era samaritano? Olha o professor Clóvis comentando, por que não voltar para agradecer imitando esse samaritano? Por que não dar a cada um aquilo que lhe é devido? Professor Clóvis, professor de Direito, e quem conhece aí algumas encarnações do passado, muito ligado aí ao direito, né? Conhecedor da famosa frase, né, que é atribuída a Ulpiano como definição de justiça: dar a cada um o que lhe é devido, ou dar a cada um que é seu. Olha aí o professor Clóvis, por que não dar a cada um aquilo que lhe é devido? Quer dizer, por que não fazer justiça, né, com uma alma, com um espírito como Emmanuel? Não objetiva, entretanto, este modesto opúsculo tão somente o louvor sincero, qual o recomenda André Luiz, ao generoso benfeitor espiritual a quem Deus destinou, desde séculos atrás, uma nobre missão, a de evangelizar, de espiritualizar os corações que se abrigassem sob a luz do cruzeiro. Olha aí, a missão de Emmanuel, como Manuel da Nóbrega, de evangelizar, de espiritualizar todos aqueles que estavam aqui no Brasil. Não apenas os indígenas. Não apenas os indígenas. As pessoas que quisessem assistir às catequeses, às missas, às aulas, às conversas que aquele missionário estabeleceu, né, que aquele missionário estabeleceria naquela civilização inicial, né, que estava surgindo aqui nas terras do Cruzeiro. O professor Clóvis confirma que era uma missão a quem Deus destinou. Olha aí, meus irmãos. Olha a importância de Emmanuel no nosso Brasil. Estas páginas expressam o livro Amor e Sabedoria de Emmanuel, foi escrito nos idos de 1970, por ocasião do 4º centenário da morte de Manuel da Nóbrega. E diz aqui o professor Clóvis isso: estas páginas expressam também sincera presença espírita, modesta contribuição às comemorações do 4º centenário, quer dizer, 400 anos, de morte de Manuel da Nóbrega. O inesquecível e tão ingratamente esquecido Manuel da Nóbrega, no dizer feliz do grande Capistrano de Abreu.
Esse mesmo humilde, valoroso, heróico e clarividente Padre Nóbrega, pai do Brasil, diz o professor Clóvis, que se devotou à nossa pátria, mesmo antes de se reencarnar em Sanfins, na obscuridade de entre Douro e Minho, com a missão de ser o primeiro missionário do Evangelho, o primeiro educador. Olha aí, as primeiras escolas fundadas aqui no Brasil foram fundadas pelo Padre Manuel da Nóbrega, com a missão de ser o primeiro missionário do Evangelho, o primeiro educador, o primeiro devotado amigo da gente brasileira, no árduo e afanoso início de nossa civilização. Que maravilha, meus irmãos. Olha aí, na história do nosso Brasil, nós temos Emmanuel. Existências posteriores na velha Europa, porque, segundo informações passadas por Chico Xavier e do conhecimento do professor Clóvis, do conhecimento, por exemplo, de Arnaldo Rocha, do conhecimento de Dona Wanda e toda a família Joviano, ele viria a reencarnar posteriormente, né? Na Europa, como o padre Damiano, que está no romance Renúncia, e ainda mais uma vez, depois dessa encarnação, aqui no Brasil, novamente. Então, o professor Clóvis diz aqui, existências posteriores na velha Europa não o afastaram de nossa pátria, do nosso Brasil, nem pelo pensamento e nem pelo coração. Volta a missionar em nossa terra, onde de novo desencarna, ainda em tarefas espirituais do Evangelho. Quer dizer, mais uma vez ele vem como sacerdote, missionário, ligado a Jesus, ao Evangelho e à missão de evangelizar. E ele, em seguida, continua o professor Clóvis, redivivo entre nós no amor e na sabedoria de Emmanuel, agora como esse espírito que nós conhecemos, desde o início do mediunato abençoado de Francisco Cândido Xavier. Então, diz o professor Clóvis aqui, sempre o mesmo e valoroso Nóbrega, quer dizer, a personalidade do espírito não muda. Ardente, intrépido, bondoso, a antecipar o futuro, abrindo leiras na terra das almas, abençoando os espíritos com a sua milenária experiência humana, olha aí, milenária, confortando os corações com a luz de sua palavra rica de espiritualidade, num somatório de virtudes e de conhecimentos, olha aí, ó, amor e sabedoria, somatório de virtudes e de conhecimentos colocados a serviço do reino de Deus, em doação de amor. E, mais à frente, continua o professor Clóvis. Pretende também este opúsculo, quer dizer, essa obra, esse livro, comprovar a continuidade psicológica do pensamento e da missão do nobre benfeitor da pátria do Evangelho. Olha aí, meus irmãos, Emmanuel é um benfeitor do Brasil. Desde os sacrifícios e dedicações de Nóbrega, que a história registrou, até o magistério incansável e fecundo de Emmanuel. No presente, quando o livro foi escrito, né, nos idos de 1970, na qualidade ainda de sábio e benevolente instrutor de nossas almas, cujos devotamentos não são gravados senão no âmago de nossos corações. Continuidade, sim, diz o professor Clóvis, a mesma consciência desperta do servidor fiel da verdade, a mesma autodisciplina no desdobramento do trabalho missionário,
o alto senso de responsabilidade, a autenticidade de sempre, a mesma luminosa visão da complexa problemática da vida universal. Evidentemente que se a continuidade psicológica e espiritual marca esse poderoso espírito, sua sabedoria cresceu com os séculos de consagração a Deus, tanto quanto seu coração se engrandeceu mais e mais com a multiplicação de suas sementeiras de amor. E aí, continua aqui o professor Clóvis um pouco mais à frente. Aqui se reúnem também pensamentos e mensagens, testemunhos e depoimentos de Emmanuel e em torno de Emmanuel, desataviadamente ligados em humilde testemunho de gratidão ao nobre lumiar da espiritualidade. É justo repetir, diz aqui o professor Clóvis, a quem tanto deve o Brasil. Olha aí, nosso Brasil, nosso país, nossa pátria, deve a Emmanuel. O Brasil histórico, o Brasil pátria do Evangelho e coração do mundo. E aí termina, né, o professor Clóvis esse prefácio agradecendo, né, e rogando a Deus que Emmanuel, né, recebesse na luz da eternidade estas páginas singelas como um preito de gratidão. E aí, no capítulo 1, então, diz o professor Clóvis, apresentando Emmanuel. Para aqueles que não têm tido a ventura de um convívio mais íntimo com o Espírito Emmanuel, através de seu trabalho missionário, são estas anotações singelas notícias e reminiscências de um valoroso mensageiro de Deus, cujo nome foi pronunciado pela primeira vez no Rincão Mineiro de Pedro Leopoldo há 40 anos. Como o livro foi escrito em 1970, lá nos idos de 1930, 31, como nós sabemos, Emmanuel apareceu para Chico Xavier e simplesmente se revelou como aquele que seria o benfeitor, o guia, né, o organizador, como nós veremos aqui nas palavras do professor Clóvis, da obra mediúnica de Chico Xavier. Então diz aqui o professor Clóvis, foi em 1931 que Emmanuel se apresentou no ambiente espírita brasileiro, não obstante suas velhas ligações históricas e espirituais com nossa pátria. Quem é Emmanuel? Pergunta o professor Clóvis. Se alguém ainda no Brasil articular esta pergunta, nestas páginas despretensiosas encontrará singela, embora naturalmente incompleta, resposta. Emmanuel, quer dizer, o professor Clóvis, na humildade dele, disse que a resposta que o leitor encontraria nestas páginas não estaria completa, mas nós sabemos que está mais do que completa. Foi um excelente, um fiel retrato da grandeza de Emmanuel. Emmanuel, diz o professor Clóvis, é o nobre espírito responsável por um grande trabalho missionário na pátria do Evangelho. É o guia espiritual do médium Francisco Cândido Xavier, o universalmente famoso Chico Xavier, humilde Chico, que está no coração agradecido de todos os espiritistas brasileiros e ainda além de nossas fronteiras. Quando o Brasil espírita comemorava, neste 1970, quer dizer, quando o livro foi escrito, a publicação do 100º livro psicografado pelo abençoado filho espiritual de Emmanuel, que é Chico Xavier, já 2 outros volumes eram entregues ao público brasileiro. Esse trabalho fecundo, na época, mais de 100 livros editados, todos de relevante e inegável valor doutrinário e literário,
devemos ao dinamismo espiritual de Emmanuel. É a realidade da grande missão do livro mediúnico espírita sob a esclarecida liderança do nobre benfeitor. Meus irmãos, hoje nós sabemos que a obra psicografada por Chico Xavier ultrapassa 450 livros. Desses, eu tive a curiosidade de pesquisar, mais de 120 são só de Emmanuel. Mais de 120. Fora os que são de espíritos diversos, dos quais Emmanuel participa, né? Co-escreve. E o professor Clóvis nos revela que Emmanuel é o responsável, olha aqui, sob a esclarecida liderança do nobre benfeitor, a missão do livro mediúnico, pelas mãos, pela psicografia de Chico Xavier. Então, continua o professor Clóvis dizendo: alma profundamente possuída de espírito evangélico, Emmanuel tem prodigalizado através de inúmeras formas de amparo espiritual, conforto e esclarecimento a legiões de criaturas aflitas e torturadas. Nós sabemos que, por exemplo, muitos dos personagens que estão nos livros de André Luiz tiveram seus nomes trocados para que nós, por causa da humildade desses espíritos, para que nós não os identificássemos. Então, por exemplo, sabe-se que Dr. Bezerra de Menezes, Emmanuel e muitos outros benfeitores espirituais conhecidos de nós outros espíritas estão nas páginas dos livros que compõem a obra A Vida no Mundo Espiritual, de autoria de André Luiz, psicografados por Francisco Cândido Xavier. Emmanuel está também, mas teve seu nome trocado, né? Foi dado um pseudônimo, um outro nome, para que nós não identificássemos que aquele fulano é Emmanuel. Por que isso, meus irmãos? Por causa da humildade desses espíritos. Então, olha aqui o professor Clóvis falando. Alma profundamente possuída de espírito evangélico, Emmanuel tem prodigalizado através de inúmeras formas. Quer dizer, não é só pela escrita, não é só pela psicografia, não é só pela mediunidade de Chico Xavier. Emmanuel trabalha no plano espiritual, meus irmãos. A ajuda, o bem que ele tem feito e faz a todos nós, não se limita, embora não seja um verbo adequado, né? Mas não se limita às obras que chegam e chegaram a nós através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Emmanuel nos ajuda, tem nos ajudado na espiritualidade. Então, é exatamente isso que o professor Clóvis está dizendo aqui. Através de inúmeras formas de amparo espiritual, conforto, esclarecimento a legiões de criaturas aflitas e torturadas. Coração generoso, continua o professor Clóvis, sabe repartir-se continuamente na ubiquidade do amor e da simpatia, atendendo aos sofredores que o buscam. Olha aí, se nós orarmos para Emmanuel, pedindo socorro, pedindo ajuda, ele virá até nós. Se não puder vir pessoalmente, mandará algum espírito ligado a ele, assim como o Dr. Bezerra de Menezes. Nós sabemos que o Dr. Bezerra de Menezes tem uma equipe de aproximadamente 500 espíritos que trabalham com ele. São médicos, são enfermeiros, são espíritos bons, fraternos, que gostam de ajudar. Médicos não apenas conhecidos, mas desconhecidos, de todos os municípios do Brasil, do mundo. Então, quando nós rogamos socorro, ajuda
a esses espíritos, eles não somente nos ajudam, seja diretamente, seja através de um emissário, de um missionário, em nome deles, como eles ficam muito felizes, porque nós nos lembramos deles. Então eles gostam de nos ajudar. Então diz aqui o professor Clóvis, coração generoso sabe repartir-se continuamente na ubiquidade do amor e da simpatia, atendendo aos sofredores que o buscam. E diz mais à frente, sábio condutor de almas, sua palavra de luz se tem dirigido sem distinções a todos os que lhe batem à porta do coração, em dádivas de paz, de esclarecimento e de bom ânimo, na univocidade do Espírito evangélico. Quer dizer, a voz dele é uma só. É a voz do missionário de Jesus, a voz do evangelizador. Emmanuel, diz o professor Clóvis, é o bondoso e sábio instrutor espiritual que superintende o vasto movimento de espiritualidade iniciado no Brasil com o despontar das faculdades mediúnicas de Chico Xavier. Vou reler esse parágrafo, meus irmãos. Emmanuel é o bondoso e sábio instrutor espiritual que superintende, ou seja, ele é o superintendente, superintende o vasto movimento de espiritualidade. Quer dizer, Emmanuel, com certeza, nós sabemos até porque isso está em outros livros, como, por exemplo, nesse livro aqui, ó, organizado por Geraldo Lemos Neto, com a colaboração de Dona Wanda Joviano, livro Deus Conosco. Mensagens que foram dadas por Emmanuel na intimidade do culto do Evangelho no lar da família Joviano. Estão aqui, nesse livro. E aqui tem a relação de, se não todas, a maioria, né, a maior parte das encarnações de Emmanuel. E nós sabemos, não somente porque está nesse livro, mas por outras fontes, que Emmanuel é o mesmo espírito que dá mensagens, que deu mensagens no Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo. Aquele espírito que assinava as mensagens com o nome de Emmanuel é o nosso Emmanuel, esse que é o guia, o superintendente, o benfeitor, o orientador, o pai espiritual de Chico Xavier, o padre Manuel da Nóbrega, o escravo Nestório, o senador Públio Lentulus Cornélios. Então, esse é Emmanuel, meus irmãos, responsável, dado que ele está envolvido com a codificação kardeciana, com a evangelização do nosso Brasil, espírito ligado a Allan Kardec, espírito ligado a São Francisco de Assis, porque nós sabemos também, como dissemos em outra pregação que fizemos aqui no nosso canal, na nossa página, que está revelado que São Francisco é responsável pela implantação do espiritismo no planeta Terra. Então, Emmanuel está ligado a São Francisco de Assis, está ligado a Allan Kardec, está ligado a Bezerra de Menezes, está ligado a Jesus. Então, diz aqui o professor Clóvis, talvez nem todos calculem quanto lhe deve o Brasil espírita, por desconhecerem os ascendentes que estruturam as atividades dos missionários da luz. Olha aí, o título, embora seja em tese uma coincidência, né, porque coincidência não existe, mas o professor Clóvis usou uma expressão que é um dos títulos de um dos livros de André Luiz.
Talvez nem todos calculem quanto lhe deve o Brasil espírita por desconhecer os ascendentes que estruturam as atividades dos missionários da luz junto ao médium Xavier, Chico Xavier. E aí o professor Clóvis diz mais. Emmanuel é o responsável, meus irmãos, vejam isso. Emmanuel é o responsável perante a hierarquia espiritual que nos governa por todo o trabalho mediúnico que se iniciou em Pedro Leopoldo e continua, fecundo como sempre, em Uberaba. É ele o supervisor, o coordenador de toda a obra literário-mediúnica de Chico Xavier. Ou seja, Emmanuel não é o responsável apenas pelos livros de autoria dele. Emmanuel é responsável por toda a obra psicografada por Chico Xavier. Toda. Todos os espíritos que escreveram livros, deram mensagens, todos foram, como nós veremos aqui agora, organizados, convidados, distribuídos por Emmanuel. Todos, meus irmãos. Olha aí o que o professor Clóvis fala. Foi ele, Emmanuel, que no início dos anos 30 reuniu a seleta pleiade de nossos bardos que provocaram grande impacto no ambiente cultural do Brasil com o inconfundível Parnaso de Além Túmulo. Emmanuel organizou todos aqueles poetas, convidou, organizou, proporcionou aquela psicografia maravilhosa que nós temos no livro Parnaso de Além Túmulo. Fenômeno que se repetiu, diz o professor Clóvis aqui, em 1962, com a não menos maravilhosa Antologia dos Imortais. Foi Emmanuel, diz o professor Clóvis, que nos restituiu o admirável cronista Humberto de Campos. Olha aí, Emmanuel convidou, conversou, conseguiu que Humberto de Campos proporcionasse, trouxesse, através da psicografia de Chico Xavier, as obras todas que nós conhecemos, assinadas por Humberto de Campos e Irmão X. Então, diz aqui o professor Clóvis, foi o Emmanuel que nos restituiu o admirável cronista Humberto de Campos redivivo, com suas mensagens, suas reportagens do além, seu admirável Boa Nova, seu Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho e suas iluminadas páginas sob a chancela de Irmão X. Ao magnânimo benfeitor devemos esta obra portentosa de indescritível beleza que é Falando a Terra, outro livro maravilhoso de Emmanuel, em que podemos ouvir os apelos e as advertências, quer dizer, de Emmanuel e de outros espíritos, né? De grandes espíritos, advertências de grandes espíritos. Foi ele que projetou essa fascinante obra de revelação espiritual das esferas invisíveis que nos envolvem o planeta, confiada à inteligência brilhante de André Luiz. Olha aí, quem organizou, quem estruturou a obra de André Luiz, a vida no mundo espiritual, foi Emmanuel, que vem trazendo com seus livros numa inestimável contribuição à obra iniciada por Allan Kardec, obra de iluminação da consciência humana. Então, termina aqui o primeiro capítulo, o professor Clóvis, dizendo: a ele, Emmanuel, alma de escola, ao seu espírito de organizador, de autêntico chefe espiritual, devemos a beleza, a luz, a pureza ortodoxa da prodigiosa produção mediúnica do fidelíssimo Chico Xavier, em que tem cooperado centenas de obreiros espirituais, desde as primeiras revelações do além-túmulo, orvalhadas pelas lágrimas maternais de Maria João de Deus,
até os poemas cheios de ternura de Alta de Souza, Maria Dolores, Meimei, Francisca Clotilde, Irene Souza Pinto, reticências. A ele ainda a sua esclarecida visão dos mais conturbadores ou silenciosos problemas humanos. É devido o atendimento a multidões de necessitados e a infindáveis fileiras de sofredores, beneficiados pela aproximação de laços afetuosos do outro lado da vida, através de mensagens confortadoras e inconfundíveis de corações amigos ou por socorros espirituais de várias espécies. Então, esse é Emmanuel, meus irmãos, meus amigos, minhas irmãs, minhas amigas. É só esse espírito aí. Então, que nós possamos aproveitar essa maravilha que está à nossa disposição, que nós possamos aproveitar essa dedicação toda de Emmanuel. Que espírito, meus irmãos, que espírito. Desde os idos, logo 50 anos depois, reencarna após uma encarnação como um senador romano orgulhoso, reencarna como um escravo grego cristão que já na encarnação anterior, ao final, próximo de sua morte, próximo de sua desencarnação, já se converte e daí, desse momento para cá até hoje, tornou-se esse que é considerado por nós espíritas o quinto evangelista, com essa obra maravilhosa. Caminho, Verdade e Vida, Vinha de Luz, Pão Nosso, Fonte Viva e tantos outros. Então, que nós possamos aproveitar esse educador, esse professor que está disponível para todos nós e que nos socorre, bastando que nós peçamos ajuda. Então, apenas para finalizar o nosso estudo de hoje, a nossa reflexão, nós vamos ler essa mensagem que está no livro Religião dos Espíritos, livro de Emmanuel, inclusive lançado para celebrar, para comemorar o livro dos Espíritos, que estava, não sei se fazendo centenário, enfim, e comenta algumas questões do livro dos Espíritos. Então, já que estamos falando de professores, a começar com o mestre dos mestres, que foi Jesus, e com Emmanuel, que é um grande, foi e é e continua sendo um grande professor nosso, a mensagem intitulada Professores Diferentes, que é de Emmanuel, está no livro Religião dos Espíritos. Entre familiares e amigos encontras na terra a oficina do teu burilamento. Com raras exceções, todos apresentam problemas a resolver. Problemas na emoção e no pensamento. Problemas na palavra e na ação. Problemas no lar e no trabalho. Problemas no caminho e nas relações. Prossegues assim junto deles, como quem respira ao pé de múltiplos instrutores num instituto de ensino. Olha aí, a sabedoria de Emmanuel, comparando a nossa vida com esses espíritos como um instituto de ensino, ou seja, uma escola, um colégio. Muitos reclamam trabalho, lecionando-te paciência.
enquanto outros te ferem a sensibilidade, diplomando-te em sacrifício. Há os que te escandalizam incessantemente, adestrando-te em piedade. E aqueles que te golpeiam a alma com as lâminas invisíveis da ingratidão, para que aprendas a perdoar. E as lições vão surgindo, à maneira de testes inevitáveis. Agora é o esposo que deserta, dobrando-te a carga de obrigações, ou, noutras circunstâncias, é a esposa que se rebela aos compromissos, agoniando-te as horas. Hoje ainda são os pais que te contrariam as esperanças, os filhos que te aniquilam os sonhos, ou os amigos que se transformam em duros entraves no serviço a fazer. Nenhum problema, entretanto, aparece ao acaso, e por isso é imperioso te armes de amor para a luta íntima. Fugir da dificuldade é muitas vezes a ideia que te nasce como sendo o melhor remédio. Quantos de nós, quando enfrentamos algumas situações, queremos fugir, né? Abandonar a pessoa. Na próxima encarnação eu me acerto com fulano, né? Nós que somos espíritas reencarnacionistas, temos muita tendência a isso. Então diz Emmanuel aqui, parece, né, a ideia que te nasce como sendo o melhor remédio, né? Fugir da dificuldade. Semelhante atitude, porém, seria o mesmo que debandar, menosprezando as exigências da educação. Carrega, pois, com serenidade e valor o fardo de aflições que o pretérito te situa nos ombros, convicto de que os associados complexos do destino são antigos parceiros de tuas experiências, a repontarem do caminho, solicitando contas e acertos. Seja qual for o ensinamento de que se façam intérpretes, roga a sabedoria divina, te inspire a conduta, a fim de que não percas o merecimento da escola a que a vida te conduziu. Olha aí, muitas vezes é uma oportunidade que nós estamos tendo. Ainda mesmo em lágrimas, lê, sem revolta, no livro do coração, as páginas de dor que te imponham, ofertando-lhes por resposta as equações do amor puro, em forma de tolerância e bondade, auxílio e compreensão. Recorda que o próprio Cristo, sem débito algum, transitou cada dia na Terra entre esses professores diferentes do Espírito. E solucionando na base da humildade os problemas que recebia na atitude e no comportamento de cada um, submeteu-se a sós à prova final da suprema renúncia, a qual igualmente te submeterás um dia na conquista da própria sublimação, o único meio de te elevares ao clima glorioso dos companheiros já redimidos que te aguardam vitoriosos nas eminências da espiritualidade. Meus irmãos, como eu sempre digo, que texto! Então, que esse professor maravilhoso, assim como o nosso professor maior, o nosso mestre Jesus, possam nos inspirar, nos abençoar, nos ajudar. E que nós saibamos valorizar não apenas um dia no ano, num 15 de outubro, mas todos os dias das nossas vidas, esses professores, esses mestres e também os professores diferentes que a espiritualidade tem nos ofertado para promover o nosso crescimento espiritual. Então fica aqui a nossa gratidão, a nossa homenagem para esse próximo dia 18 de outubro, dia do missionário Padre Manuel da Nóbrega, o nosso amigo e benfeitor Emmanuel.
Então façamos a nossa oração. Jesus, nosso Mestre, Deus, nosso Pai, amigos e benfeitores espirituais, hoje, especialmente, o nosso amigo, o nosso professor, o nosso quinto evangelista, Emmanuel. A todos vós agradecemos por mais esta bênção, por tantas lições, pela misericórdia também, pela fraternidade do professor Clóvis Tavares, que escreveu esse livro, e tantos outros que nos oportunizam e nos oportunizaram a informação, o conhecimento, para que nós chegássemos até aqui e que nós saibamos honrar todos eles, que nós saibamos valorizar todos eles e, acima de tudo, que nós saibamos seguir os exemplos, os passos de todos eles, com uma figura central, principal de mestre, de exemplo, de guia, de modelo, que és tu, Senhor, o nosso Jesus Cristo. Então agradecemos por tudo, pedimos permissão para encerrar a nossa pregação de hoje e pedimos que nos abençoes a todos. Que assim seja. Meus irmãos, que Deus nos abençoe a todos, que nós tenhamos um final de sábado de paz, um domingo, uma semana de paz, de esperança, de ânimo, e agradeço a assistência e a oitiva aí de todos. Uma boa noite.